Bom, vamos começar então? Hoje o assunto promete. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje, na catequese de hoje, nós vamos estudar a respeito dos anjos, certo? Então, primeiramente, o que é um anjo? Um anjo é uma criatura espiritual, puramente espiritual, tá? É um espírito puro. O que significa isso? Significa que ele não tem nenhum tipo de composição material, né? É um espírito puro, simples, dotado de inteligência perfeita, de vontade perfeita, criado por Deus, né? Criado por Deus para dois motivos, né? Então aqui o Catecismo de São Pio X, ele responde, né? Para que fim Deus criou os anjos? Para ser conhecido por eles, honrado por eles e para fazê-los eternamente felizes. E assim são os anjos, né? Deus, na sua infinita bondade, ele decidiu criar as coisas, criar as pessoas, criar os anjos para partilhar a sua bondade, partilhar a sua alegria, partilhar a sua felicidade e também ser servido por essas criaturas. É a principal finalidade delas, né? Então, reparem que eu usei a palavra perfeita em relação aos anjos, né? Inteligência perfeita, vontade perfeita, né? Os anjos são criaturas mais perfeitas do que os seres humanos? São. Os anjos são as criaturas mais perfeitas que Deus fez em termos de espécie, né? Então, os anjos, eles são mais perfeitos do que os seres humanos, né? Pelo fato de que, enfim, ele os fez primeiro, né? Eles têm inteligência e vontade perfeitas, eles estão desde o início inseridos na eternidade, pelo fato deles não terem matéria, né? Então, os anjos se parecem mais com Deus do que nós. Então, eles são mais perfeitos do que nós, né? Como é que nós sabemos que os anjos existem? Então, nós sabemos que os anjos existem pela revelação da parte de Deus, através da Sagrada Escritura, através da Sagrada Tradição e pela história de todos os povos. Porque os anjos, eles não estão relacionados apenas com o povo de Deus. Os anjos, eles estão relacionados com toda a humanidade, em todo o mundo. Nós já vamos chegar nesse ponto quando nós falarmos sobre as hierarquias e os tipos, os coros angélicos, né? As ordens angélicas, nós vamos ver a respeito disso. Então, a história de todos os povos, ela já esteve permeada pela presença e pela ação dos anjos. Então, vejam vocês, né? Nosso Senhor Jesus Cristo foi assistido pessoalmente por anjos na noite da Suprema Angústia, no Horto das Oliveiras. Mas os anjos agiram, por exemplo, na Babilônia. Daqui a pouco nós vamos ler a história de Daniel e a Cova dos Leões, né? Então a ação do anjo de Deus, ela foi constatada ali pelos babilônios, né? Então, reparem vocês que a existência dos anjos, ela não foi
constatada, retratada, conhecida apenas pelo povo de Deus, mas por todos os povos do mundo, né? Os anjos têm corpo? Não. Conforme nós dissemos, os anjos não têm corpo. Os anjos são espíritos puros. Professor, então por que os anjos são representados com aquela aparência específica? Com corpos, 2 braços, 2 pernas, 2 asas, sempre um rosto infantil ou juvenil. Por quê? Eles são representados de forma sensível por 2 motivos. Primeiro, para auxiliar a nossa imaginação, tá? Nós precisamos de auxílios visuais, né, para poder elaborar as coisas na nossa cabeça, nos aproximar mentalmente das coisas. A gente precisa ver de alguma forma. Tanto é que após Jesus Cristo ter sido visto durante aqueles 33 anos da sua vida terrestre, o que é que os cristãos começaram a fazer mal ele havia ido embora? Começaram a fazer as imagens dele. Aqueles que o viram, que estiveram com ele, né? Porque inclusive é uma forma de perpetuar a presença da pessoa, né? Você ter uma foto dela, um retrato, uma imagem, e eles não queriam que chegasse o tempo em que ninguém mais se lembrasse como era o rosto de Jesus. Então, rapidamente eles começaram a pintar, desenhar e tal, sendo a representação mais antiga que chegou até nós o chamado Pantocrator, né? Uma imagem belíssima, muito antiga, mas ela é linda, né? Assim, ali mostra, né, qual era a aparência de Jesus, né? A reconstrução que foi possível se fazer através do Santo Sudário mostra que ele era daquele jeito mesmo que está no filme Jesus de Nazaré, que está na Paixão de Cristo. Aquela era a aparência dele. Então, graças a Deus, nós que temos essa carência dos auxílios visuais, temos a oportunidade de saber como era e ver Jesus Cristo, ter ele nas nossas paredes e etc., né, nas representações. Com os anjos é parecido. Então, é por isso que os anjos eles sempre foram representados. Primeiramente, para auxiliar a nossa imaginação. Em segundo lugar, é porque eles apareceram muitas vezes às pessoas ao longo da história humana, muitas vezes daquela forma que eles foram representados. Não foi uma, nem 2, nem 3 pessoas que viram os anjos. Então, eles realmente se apresentaram com aquela aparência conforme a Sagrada Escritura. Agora, em relação aos elementos da aparência dos anjos. Por que as asas? Por que todo anjo é representado com asas? Primeiro, para simbolizar a sua agilidade e a sua mobilidade que não está restrita aos espaços físicos. Os anjos eles não estão limitados pelo espaço e pelo tempo. Então as asas dão a nós esse elemento visual da sua mobilidade, da sua agilidade, a facilidade com que eles são capazes de chegar em qualquer lugar. E em segundo lugar, a sua rapidez, sua velocidade em cumprir a vontade de Deus. Então, quando Deus ordena algo aos anjos, eles executam imediatamente, sempre. E as asas são elementos que nos ajudam a evocar essa característica deles. Por que a aparência infantil ou infanto-juvenil? Por que os anjos sempre têm rostos de crianças ou de jovens? É por uma característica fundamental. A inocência. Os anjos foram criados em perfeita inocência. Ou seja, sem nenhuma culpa, sem nenhuma concupiscência, nenhum afeto desordenado, nada. Pureza em todos os aspectos. E aqueles anjos que se mantiveram fiéis a Deus,
os 2/3 dos anjos que se mantiveram fiéis a Deus, conservaram essa pureza e a conservarão por toda a eternidade. Então, por isso que eles são retratados com o rosto ou de crianças ou de jovens, por conta desse motivo. Aí, vejam vocês, vamos nos deter nessa questão de como foram criados os anjos, a questão do estado de inocência e do estado de prova. Vejam vocês o seguinte: os anjos, eles foram criados, como eu mencionei, em estado de inocência. Repetindo, vontade perfeita, inteligência perfeita e ausência total de qualquer culpa. Mas os anjos não foram criados com a visão, com a possibilidade da visão beatífica. Eles não foram criados vendo a face de Deus. Eles foram criados em estado de prova. Deus criou os anjos e lhes deu a escolha: quereis viver comigo ou não? Foi nesse momento em que houve a queda do terço dos anjos. 2/3 dos anjos escolheram viver com Deus e aí sim receberam a visão beatífica e desde então eles estão contemplando a face de Deus, e 1/3 recusou. 1/3 não quis obedecer a Deus. No momento em que eles foram criados, Deus colocou essa escolha para eles, né? Esse 1/3 são aqueles anjos que nós chamamos de anjos maus, anjos caídos ou demônios. São esses. E os anjos bons são simplesmente os anjos, né? Uma coisa que é muito importante que vocês saibam. Uma vez que os anjos têm inteligência perfeita, vontade perfeita, são seres espirituais, desprovidos de matéria, e estão inseridos na eternidade, nenhuma das suas escolhas, pode ser fruto de desconhecimento ou de equívoco, e nem de tentação, porque os anjos têm inteligência perfeita e vontade perfeita. De modo que tudo o que os anjos escolhem é para sempre. Os anjos não têm a capacidade e nem a possibilidade, é impossível a um anjo se desviar ou se arrepender. Então, os anjos que, no momento em que foram criados, optaram livremente, escolheram livremente servir a Deus, nunca se desviarão. Porque eles tomaram a decisão com inteligência perfeita, vontade perfeita, e eles não são matéria, eles não se transformam, eles não mudam. Então eles nunca se desviarão. Igualmente, os anjos que escolheram, optaram no momento da prova por rejeitar a Deus, fizeram isso com inteligência perfeita, vontade perfeita e desprovidos de qualquer elemento material, de modo que eles também não se transformam, o que significa, eles nunca se converterão. Desviar-se e converter-se são possibilidades humanas, porque nós não temos a inteligência perfeita, não temos vontade perfeita, e nós somos matéria. Nós nos transformamos o tempo todo. Então nós podemos nos desviar ou nos converter. Os anjos não têm essa capacidade, essa possibilidade. Aqueles que escolheram rejeitar a Deus sabiam exatamente tudo o que estava envolvido e quiseram aquilo de verdade. Então, é para sempre.
Aqueles que escolheram servir a Deus sabiam exatamente o que significava isso e quiseram aquilo de verdade. É para sempre. Tá? Então, muita gente alimenta, né, é triste, a gente escutou até o Papa Francisco falar isso, né? Alimentando a experiência do inferno vazio. O inferno vazio, ele não é só uma heresia, não é apenas uma heresia ou uma mentira, uma falsidade, e também não é só uma injustiça, é uma impossibilidade. Porque Jesus Cristo disse que o inferno foi criado para Satanás e os seus anjos, e os seus demônios. Eles nunca sairão de lá. Hoje eles saem temporariamente, eles vagam pela terra, etc. Mas o lar deles é o inferno. Onde eles moram? No inferno. É impossível que o inferno um dia seja esvaziado. Porque mesmo que não tivesse nenhum ser humano lá, os anjos caídos estarão lá. Então, nossa, já falei mais da metade já. O que é que os anjos bons, fazem? Então, os anjos bons, eles glorificam, adoram, louvam, agradecem e servem a Deus. O tempo todo, sem parar. Essa é a vida dos anjos. É uma vida inteira devotada à adoração e ao serviço a Deus. É possível saber a quantidade de anjos? Não é. É um número muito elevado que não dá para contar. As escrituras, por exemplo, né, no livro do Apocalipse, ela usa a expressão miríades de miríades, o que significa milhares vezes milhares. Então é um número que não dá para quantificar, não dá para contar, não dá para saber, é um número muito grande, muito elevado. Não dá para saber quantos anjos existem. Agora, as hierarquias dos anjos. Os anjos, eles estão divididos em 9 ordens, ou coros. Ordens angélicas, coros angélicos, são 9. Essas 9 estão, por sua vez, divididas em 3 hierarquias. A primeira, a segunda e a terceira. Deus constituiu os anjos dessa forma para organizá-los, para que cada um tivesse a sua própria função. Vocês podem ver, por exemplo, com os anjos que se revelaram por nome, por exemplo, na Sagrada Escritura, né? São Rafael, por exemplo, foi aquele que curou a cegueira do pai de Tobias. Você nunca viu São Miguel Arcanjo curando ninguém. E nem São Gabriel. Então repare, cada um faz o seu. São Miguel Arcanjo foi aquele que saiu no braço com Satanás, né, em disputa pelo corpo de Moisés, enfim, participou, liderou os exércitos celestes que expulsaram Satanás e os demônios do céu. Você nunca viu São Rafael combatendo ninguém, e nem São Gabriel. São Gabriel foi aquele enviado por Deus como mensageiro para anunciar o nascimento de São João Batista, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você nunca viu São Miguel indo entregar mensagem nenhuma para ninguém, nem São Rafael. Então, esses exemplos mostram como Deus ele organizou os anjos e os separou em hierarquias específicas, em ordens específicas. O primeiro na história da igreja que buscou sistematizar essa doutrina foi Dionísio Areopagita.
Depois o Papa São Gregório Magno também estudou essa questão. E por fim tudo isso foi sistematizado em definitivo por São Tomás de Aquino na Suma Teológica. Ele explica toda essa questão. Então vamos lá. A primeira hierarquia de anjos. A primeira hierarquia de anjos é a hierarquia da chamada contemplação. Então, eles são aqueles anjos que estão mais próximos de Deus e eles vivem ali na pura contemplação de Deus. Vendo a Deus o tempo todo, louvando a Deus o tempo todo, assistindo a Deus diretamente ali o tempo todo, a própria pessoa de Deus, né? Essa primeira hierarquia, ela é composta por 3 ordens. Os serafins, os querubins e os tronos. Quem são os serafins? Os serafins, a palavra serafim significa ardente, que queima. Os serafins, eles são aqueles que estão diante do trono de Deus, ardendo de amor por Deus o tempo todo, de caridade por Deus o tempo todo. E qual é a missão deles? Além de oferecer a Deus esse carinho, esse afeto, eles também têm a função de inflamar os demais anjos e os seres humanos a também terem o mesmo amor a Deus. Então, por exemplo, os serafins, eles são representados na Escritura, no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, o versículo 3º. Aqui. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num trono, muito elevado. As franjas do seu manto enchiam todo o templo. Os serafins se mantinham junto dele, perto dele. Cada um deles tinha 6 asas. Com um par de asas, eles cobriam o rosto. Com o outro par de asas, eles cobriam os pés. E com o terceiro par de asas, eles voavam. As suas vozes se revezavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a sua glória. É o Sanctus que nós recitamos na missa. Todas as missas é esse canto, é esse hino, chamado Sanctus, que nós recitamos na igreja, em todas as missas. Quem é que estava fazendo isso? Os serafins. É isso que eles fazem lá. Então, por exemplo, quando nós vemos a história de um santo tomado de um amor inflamado por Deus, aquele amor que literalmente não cabe no peito, um amor sincero, puro, profundo, mas forte, pesado, ardente, um amor que excede os sentimentos humanos, ali nós vemos a ação dos serafins. São eles que estão agindo silenciosamente junto àquela alma, para que ela tenha a capacidade de amar a Deus naquele tanto. Vocês sabem de onde vem essa expressão, aquela expressão, um amor que não cabe no peito? Vem da figura de São Filipe Neri. Porque São Filipe Neri contemplava a Deus durante muito tempo e ele se apaixonava por Deus de uma tal maneira que o seu coração literalmente não coube no peito. O coração dele cresceu de tamanho a ponto de afastar as costelas, porque não coube no peito. Quem se aproximasse muito dele, principalmente ali no momento da morte, viu que ele tinha
uma elevação aqui nessa região do peito anormal, que era o seu coração inflamado literalmente. É uma capacidade que excede a capacidade humana. É algo de uma força sobrenatural, preternatural. Quem é que estava agindo ali? Os serafins. São eles que transmitem essa capacidade de amar a Deus dessa maneira. Os querubins. Quem são os querubins? O nome querubim significa ciência total, ciência completa. Os querubins, eles são aqueles que contemplam especificamente as profundezas dos mistérios de Deus e ajudam a comunicar, a transmitir os mistérios de Deus às inteligências inferiores, por exemplo, os seres humanos. Os querubins que ajudam os seres humanos a compreender melhor os mistérios de Deus. Né? Então, por exemplo, não foi uma, não foi duas, não foi 3 pessoas que queriam muito saber algo dos mistérios de Deus, algo que pudessem saber, e não conseguiam entender certas questões. E dormiam sem saber e acordavam sabendo. O conhecimento lhes era infundido na mente durante o sono. Por quem? É por Deus? É por Deus. Através de quem? Dos querubins. Então, são eles que principalmente inspiraram os doutores da igreja nos seus escritos, os ajudaram nessa questão. A terceira ordem angélica dessa primeira hierarquia, a hierarquia da contemplação, são os tronos. Os tronos, né? O nome trono significa assento. Eles representam a estabilidade e a justiça de Deus. Né? Então é através deles, dos tronos, que Deus comunica as ordens e as estabilidades necessárias para as suas criaturas inferiores, para que as coisas se mantenham no equilíbrio necessário para a sua própria existência. Então, por exemplo, né, quando um juiz ali chamado a julgar uma causa difícil, bem difícil, e é bem comum que os juízes, eles tenham que julgar causas difíceis. As pessoas às vezes elas têm uma ideia de que os juízes lidam com as mesmas questões o tempo todo. Sim, existe uma parte das questões jurídicas que são muito parecidas. E que ali entra pessoa, sai pessoa, só muda o nome. O problema é basicamente o mesmo. Né? Mas existem outras questões que você olha assim e você fala, meu Deus, como que essa pessoa conseguiu um problema desse tipo? Porque é uma coisa tão única, tão singular, que você fala, nunca vi isso. E acho que eu nunca vou ver de novo. Então, quando um juiz, por exemplo, ele precisa julgar um caso dessa complexidade e ele reza a Deus pedindo a capacidade de julgar de maneira ordenada, de restabelecer a ordem naquele conflito específico, e ele consegue, quando ele reza, pede e consegue, de onde veio essa capacidade para que ele julgasse daquela maneira justa, equilibrada, salomônica? Veio dos tronos. Os tronos é que o inspiraram aquele julgamento.
uma pequena digressão, vocês sabem da onde vem a expressão, né, do julgamento salomônico, né? A justiça salomônica. Essa expressão vem por conta da reputação que o rei Salomão adquiriu pouco depois de se tornar rei, quando ele teve que julgar um caso absolutamente terrível, que era de duas prostitutas que haviam engravidado mais ou menos na mesma época, e haviam dado à luz no mesmo dia, e elas moravam juntas. Então, elas engravidaram simultaneamente, moravam juntas no mesmo bordel e deram à luz no mesmo dia. Cada uma se deitou com seu bebê. Durante a noite, um dos bebês amanheceu morto. Daí, uma começou a acusar a outra, porque o bebê, quando nasce, né, muitos deles se parecem. Então, nem todo o bebê recém-nascido tem uma aparência muito singular. Dizem que todo ele tem a mesma cara, né? A cara de joelho amassado, né? Então, uma começou a acusar a outra. Falou, a que acordou com o bebê morto falou, não, o meu bebê é esse aí. Esse aqui é o seu, você trocou ele enquanto eu estava dormindo. E a outra falou, você é louca? Esse aí é o seu. Agora você quer roubar o meu. Só que não tinha testemunhas presentes, só tinha a palavra das duas. O cadáver de um dos bebês e o outro bebê vivo. E esse caso veio para Salomão julgar. Salomão era jovem, ninguém botava muita fé nele, nem ele próprio, tanto é que ele rezou a Deus antes no momento de assumir o trono, né, ele rezou a Deus pedindo sabedoria e Deus concedeu uma sabedoria sobrenatural para ele. E aí ele colheu o relato, né, das duas e agora? O que eu faço? E aí ele teve uma ideia simplesmente sensacional. Ele disse, tragam-me uma espada. Aí trouxeram a espada. Aí ele disse, já que as duas mulheres reclamam o bebê que sobreviveu e não o que morreu, então eu decido que as duas devem partilhar a criança viva, então eu vou cortá-la no meio. E quando ele levantou a espada para cortar a criança no meio, uma das duas mulheres se jogou na frente da espada e falou assim, não, entrega o bebê para ela. Entrega o bebê para ela. E a outra não teve essa mesma reação. E aí Salomão pegou o bebê e disse, não, eu vou entregar ele para você, porque só a mãe verdadeira teria essa. Um homem que não era pai. Ele não tinha filhos nessa época ainda. Foi daí que, veja só, não é só uma questão de fazer justiça. É uma questão de fazer justiça num caso, como é que se resolve? Assim, como você vai saber que você está tomando a decisão correta? E ele conseguiu descobrir a verdade. Apenas com o relato das duas partes envolvidas, ele conseguiu descobrir a verdade. Sem provas, sem testemunhas. Essa inspiração sobrenatural, essa inteligência sobrenatural, capacidade de restabelecer a ordem nesse nível de complexidade, quem é que inspira essa capacidade? São os tronos. Pois muito bem. A segunda hierarquia. A segunda hierarquia são os anjos do governo divino. Ela é composta também por 3 ordens, ou 3 coros, né? As dominações, as virtudes e as potestades. São 3 ordens, 3 coros que exercem funções de governo sobre o universo criado, para manter a harmonia da criação, a harmonia mínima para que a vida possa existir. Então, por exemplo, as dominações.
As dominações, elas fiscalizam a harmonia das hierarquias espirituais e humanas. Quem é que não permite que um anjo de uma ordem vá sassaricar na outra? São as dominações. Quem é que, durante tanto tempo, inspirou e garantiu as estabilidades das grandes ordens religiosas da igreja? Os beneditinos, os dominicanos, os franciscanos. Infelizmente, Deus permitiu que as dominações retirassem essa inspiração divina, haja vista a tragédia que são as ordens religiosas hoje, né? Acho que nossa, é até difícil achar qual que é a pior, né? Mas acho que os jesuítas e os salesianos, pelo menos no Brasil, os jesuítas e os salesianos, eles batem os recordes, assim, eles são os piores. Os franciscanos estão chegando perto, mas os jesuítas e os salesianos, vocês acessem depois o site da Ordem Jesuíta do Brasil, ela já vai ver agora, não se aguenta de curiosidade, não espera o fim da aula. Vocês depois acessem, e aí vocês vão ver no menu sobre o noviciado, tem uma foto dos noviços jesuítas. Gente, parece que você está vendo os atores da Malhação. Não achou? Jesuítas. Companhia de Jesus, aqui, Jesuítas Brasil. Vamos dizer, a foto dos noviços, vamos ver. Aí agora que a gente já fez essa interrupção, depois vai passar o celular para todo mundo ver a foto. Aqui, ó, juventude e vocações. Provavelmente é aqui. Juventude e vocações. Cadê a foto dos noviços jesuítas? Sejam jesuítas, será que é aqui? Aqui, ó. Essa foto que eu queria mostrar. Dá uma olhada nisso aqui. Gira a tela para ficar no formato paisagem. Dá uma olhada no nível. Isso aí parece um grupo de jesuítas para você? Pra mim, os adolescentes que estavam aí brincando na rua, sei lá. Fazendo alguma coisa. Mostra pro Fernando. Nossa. Acabou de sair da escola, sexta-feira. Vê se pode uma coisa dessa. Vê se pode uma coisa dessa. Entendeu? E assim, de jesuítas, a gente está falando, né, de Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, sabe? Gente grande. E hoje... É o que a gente vê, né? O primeiro papa jesuíta da história, Francisco, a gente viu como foi. O primeiro e único papa jesuíta da história da igreja até aqui, né? Então... Exemplos eu já dei. Segunda ordem angélica da hierarquia de governo. As virtudes. Né? O nome virtude significa força e energia, né? Então,
as virtudes são aqueles anjos encarregados por Deus para se manifestar, para manifestar a força divina, a potência divina, no mundo físico e no mundo espiritual. Então, por exemplo, as virtudes são são aqueles anjos que governam os movimentos da natureza, por exemplo. Né? Então, pensem vocês, né? Uma situação, uma tempestade terrível, que de repente, pela oração dos católicos fervorosos que estão ali com medo, seja porque estão numa embarcação que pode naufragar, seja porque moram numa casa precária que pode desabar, e rezam e pedem socorro a Deus. E a tempestade, de repente, se acalma ou se desvia. Recentemente, foi em 24, 23 ou 24, não teve aquelas... Foi 24, aquelas queimadas na Califórnia, nos Estados Unidos? Foram semanas de queimadas, assim. Né? Era queimada que não acabava mais. Devastou, assim, uma quantidade de território, assim, impressionante. Tem um ator católico que não é um tradicionalista e nem é um santo. Quer dizer, eu não sei se ele não é tradicionalista. Eu não sei dizer. Fiz essa afirmação, mas eu não sei responder. Mas eu sei que ele não é um santo. É um ator famosíssimo, chamado James Woods. Vocês podem talvez não lembrar do nome, mas quando vocês verem a cara dele, vocês vão identificar quem é. Já apareceu assim muito filme grande. Ele estava numa das rotas de um dos grandes incêndios que teve durante aqueles dias e por algum motivo a casa dele se tornou a única casa de uma rua inteira devastada que não foi atingida pelas chamas. As chamas literalmente pularam a casa dele. Tinha imagem, tiraram foto de cima. Porque foi um negócio tão chocante, tão surpreendente, que tiraram a foto de cima. Tudo preto em volta e a casa dele branca íntegra no meio. Então, quem é capaz de executar isso a mando de Deus? São as virtudes. Os anjos pertencentes à ordem das virtudes. Por fim, as potestades. As potestades são aqueles anjos responsáveis por fiscalizar as fronteiras espirituais. São aqueles responsáveis por manter os demônios dentro dos seus limites. Então, por exemplo, os demônios foram expulsos do céu pelo exército liderado por São Miguel. Quem é que fica vigiando as fronteiras do céu para que eles não subam de novo? São as potestades. Elas que ficam ali no muro, por assim dizer, né? Figurativamente falando. Então eles estão ali vigiando, né, as fronteiras do céu para que os demônios não voltem, né, não entrem de novo ali. Também, quando Deus coloca certos limites aos demônios e os demônios agem, mas só até onde Deus permite que eles ajam. Nós vimos isso na história de Jó. Satanás disse, né? Não, me deixa fazer e acontecer aqui com ele que você vai ver se ele não vai apostatar da fé. E aí Deus falou, então vai, toca nele, tira tudo que ele tem, mas você não pode matá-lo. Satanás é um desobediente por natureza. Quem foi que garantiu que Jó passasse aqueles anos todos sendo provado por Satanás, tocado por ele, mas sem que Satanás o matasse? Foram as potestades. Ficaram ali do lado.
Pode provar. Mas Deus disse que não, isso aqui não pode fazer. Matar você não vai. Nós tivemos esse exemplo na Sagrada Escritura. Por fim, a terceira hierarquia angélica. Os anjos da execução divina. É a terceira hierarquia. Ela é composta também por 3 ordens, por 3 coros. Os principados, os arcanjos e os simples anjos. Os principados, primeiramente, né, o que é que eles fazem? O que é que essa hierarquia faz? Essa terceira hierarquia, a hierarquia da execução divina, é aquela que está mais próxima dos seres humanos. É aquela que está mais próxima da humanidade. Ela atua diretamente na história humana, executando as ordens divinas, interferindo na história do homem. Então, os principados, os arcanjos e os simples anjos. Os principados, quem são? Os principados são os anjos da guarda das nações. Não apenas cada pessoa individualmente tem o seu anjo da guarda, mas cada nação também tem o seu anjo da guarda. Esses anjos da guarda pertencem a qual ordem? A ordem dos principados. Então, por exemplo, na Sagrada Escritura, o livro de Daniel, ele fala, né? O príncipe do reino dos persas. O anjo que é o príncipe do reino dos persas. Então, toda nação tem um anjo da guarda, pertencente ao coro dos principados. Né? Então não há desculpa para essa situação que nós vemos hoje de apostasia generalizada das nações. Porque essas nações que apostataram da fé ao longo do século XX, antes e depois do Vaticano II, bem como aquelas nações que já se fundaram através de cultos satânicos, como é o caso dos Estados Unidos, mesmo essas nações todas sempre tiveram um anjo da guarda, e ainda tem, que é solenemente desprezado pelos governos há tantas décadas e décadas, né? Então, por exemplo, quando uma nação inteira se volta à conversão, coletivamente falando, quem é que está agindo ali? São os principados. Um exemplo que eu não canso de mencionar para vocês, em várias aulas eu menciono, o exemplo de Nínive, que está no livro de Jonas. Né? Jonas passa ali 40 dias em Nínive anunciando a destruição da cidade, e depois ele sai da cidade e sobe uma montanha para ver o lugar sendo destruído, e o lugar não é destruído. Por quê? Porque o rei de Nínive ordena que a nação inteira faça uma jornada de liturgia penitencial. Ele ordena o jejum de todos os cidadãos e ordena o jejum até dos animais. E todo mundo jejuando, coberto de pano de saco e rezando, pedindo a Deus que tivesse misericórdia. Quem foi que favoreceu esse desígnio do rei de Nínive, que inspirou essa conversão naquele momento genuína da nação inteira? Foram os principados. Segunda ordem da execução divina, os arcanjos. Os arcanjos, eles são os mensageiros e executores das grandes missões, dos grandes desígnios, dos grandes acontecimentos. Então, quando Deus quer intervir na vida dos homens, mas Ele quer intervir de uma maneira maior, que vai afetar não apenas aquela pessoa em questão, mas por causa dela muita gente em volta, quem é que Ele manda para isso? Os arcanjos. Então, por exemplo, Deus enviou o arcanjo Rafael
para intervir diretamente na história da família de Tobias. Curou a cegueira do Tobias pai, guiou o Tobias filho naquela viagem, até que ele encontrou a mulher com quem ele se casou, Sara, livrando-a da possibilidade de se prostituir, santificando a vida daquela mulher. E um fato que não diz respeito apenas a eles, um fato que foi registrado na Sagrada Escritura e eternizado. O mundo todo sempre vai conhecer essa história, porque ela foi muito significativa. E quem é que fez isso acontecer ali na prática ali? Foi um arcanjo, o arcanjo São Rafael. O grande evento, não apenas da expulsão dos demônios do céu, mas da proteção do corpo de Moisés. Deus Nosso Senhor, quando conduziu Moisés à morte no topo do Monte Nebo, sumiu com o corpo. Sumiu entre aspas. Ele sepultou Moisés num lugar desconhecido. Ele quis dar a Moisés essa dignidade de ser sepultado num lugar em que ninguém pudesse acessar. E Satanás tentou desenterrar o corpo de Moisés e apoderar-se do corpo para transformá-lo num objeto de idolatria ou de profanação. Quem é que interviu diretamente nessa situação para não permitir que isso acontecesse? O arcanjo Miguel. Muitos anjos transmitiram mensagens divinas, mas a mensagem da encarnação, a mensagem das mensagens, quem foi que transmitiu? Foi um arcanjo, o arcanjo Gabriel. Por fim, a última ordem angélica conhecida são os simples anjos. São aqueles que nós estamos mais acostumados a ver nas representações, aqueles que estão mais próximos de nós, os mensageiros particulares, os guardiões pessoais de cada pessoa, né? Então, os anjos da guarda pessoais pertencem a qual coro angélico? Ao último de todos, o nono, o coro dos simples anjos, né? Então, desde o nascimento até a morte, aquele anjo cumpre esse papel de acompanhar a pessoa ao longo de toda a sua vida, garantindo que ela tenha todas as possibilidades suficientes de salvação. Então, por exemplo, as nações muçulmanas são nações inteiras de infiéis. Cada uma daquelas pessoas tem um anjo da guarda. Cada uma delas. E nós também. Qual é a diferença entre nós e eles? É que eles não fazem uso das ajudas que o seu anjo da guarda lhes oferece. E qual é o nosso problema? O mesmo. Que muitas vezes também não fazemos uso das ajudas que o nosso anjo da guarda é capaz de nos dar. E que está ali exatamente para isso. Eu me lembro, né, de padres falando, né, que em 100% dos casos de confissão em que ele pergunta, nessa ocasião você rezou para o seu anjo da guarda? Em 100% dos casos a resposta é não, não rezei. É claro que não. Porque se tivesse rezado, muito provavelmente aquilo não teria acontecido. Porque o anjo, é claro que o anjo da guarda pode
inspirar a pessoa e a pessoa desobedecer. Pode acontecer. Mas, se a pessoa realmente não queria pecar, se ela realmente queria manter-se fiel e pecou, é fato que ela não recorreu ao anjo da guarda. Se ela queria e tivesse pedido, o anjo da guarda teria preservado. Então, eles fazem isso. Da mesma forma que os demônios inspiram tentações nas nossas mentes, nos nossos corações, os anjos da guarda fazem o movimento oposto. Eles buscam inspirar a disposição da nossa alma para receber a graça. Então, quando uma alma peca e imediatamente é tomada por aquele sentimento de desgosto de si mesmo, aquele sentimento de vergonha, de nojo de si próprio. E mais do que isso, não é apenas um remorso, mas é um sentimento bom que faz com que ela queira imediatamente procurar um padre para se confessar. O remorso quem inspira? O demônio. A disposição para buscar a confissão o mais rápido possível, quem inspira? O anjo da guarda. Lembrando que Nossa Senhora, ela é a rainha dos anjos. Então, mesmo quando nós pedimos a ela esse tipo de proteção, quem é que vai executar a ordem dela? O anjo da guarda. Também pode acontecer quando alguém escapa de um perigo, né? E aqui que eu gostaria de relembrar esse relato maravilhoso, que a gente nunca pode esquecer, que é o seguinte: Profecia de Daniel, capítulo 6. Dario quis espalhar por todo o seu reino 120 sátrapas, submetidos a 3 ministros. Um deles era Daniel, e os outros prestavam contas a ele, para que os interesses do rei nunca fossem lesados. Daniel era superior em espírito e levava vantagem sobre todos os outros ministros e sátrapas. E por isso, o rei tinha a intenção de colocá-lo como primeiro-ministro, colocá-lo à frente do reino. Por isso, os outros ministros e sátrapas procuravam um meio de acusar Daniel em relação à sua administração. Mas não puderam descobrir nenhum pretexto, nenhuma falta, porque Daniel era íntegro e não tinha nenhuma culpa, era irrepreensível. Esses homens então disseram: não acharemos nenhum motivo de acusação contra esse Daniel, a não ser aquilo que diz respeito às leis do seu Deus. E Daniel era um santo vivendo no meio dos pagãos. Um judeu vivendo no meio dos babilônios, né? E agora dos medos e dos persas. Então os ministros e sátrapas vieram tumultuosamente procurar o rei e disseram: Rei Dario, longa vida ao rei. Os ministros do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, todos estão de acordo em que o senhor publique uma ordem real, um edito real, com uma interdição, estabelecendo que durante 30 dias ninguém esteja autorizado a rezar para nenhum Deus e nenhum homem que não seja a ti, ó rei, sob pena de ser jogado na cova dos leões. Promulga, ó rei, essa interdição e manda fazer um documento para que, conforme o estabelecido na lei definitiva dos medos e dos persas, ela não possa ser revogada. Em consequência, Dario aceitou.
fez redigir o documento contendo a referida interdição. Daniel, então, estava proibido durante 30 dias de rezar a Deus. Ouvindo essa notícia, Daniel entrou na sua casa, a qual tinha no quarto de cima janelas que davam para o lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia, ajoelhado, como sempre, ele continuou a rezar e louvar a Deus. Então esses homens correram, amotinados, e encontraram Daniel em oração, invocando a Deus. Foram imediatamente ao palácio do rei e disseram a respeito, enfim, denunciaram Daniel. O Senhor promulgou o documento, Daniel violou, e a pena é ser jogado na cova dos leões. Ouvindo essas palavras, o rei, bastante contrariado, lembrando, Daniel era o ministro predileto dele, e agora seria a vítima da própria lei do rei. Ouvindo essas palavras, o rei, bastante contrariado, tomou a resolução de salvar Daniel, e se esforçou nisso até o pôr do sol. Mas os homens voltavam em tumulto. Saibas, ó rei, que a lei não permite derrogação alguma, a nenhuma proibição. Então o rei deu a ordem para trazerem Daniel e o jogarem na cova dos leões. O rei então disse a Daniel: que o seu Deus, que você adora com tanta fidelidade, que ele queira salvar-te. Trouxeram então uma pedra que foi rolada sobre a entrada da cova, e o rei lacrou-a com o seu sinete e com o dos grandes, a fim de que nada fosse modificado em relação a Daniel. De volta ao seu palácio, o rei passou a noite inteira em jejum. Não conseguia dormir, e logo ao amanhecer levantou-se e dirigiu-se a toda pressa à cova dos leões. Quando se aproximou, chamou Daniel com uma voz cheia de tristeza: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, que tu adoras com tanta fidelidade, pôde salvar-te dos leões? Daniel respondeu: Senhor, vida longa ao rei. Sim, o meu Deus enviou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões. E eles não me fizeram nenhum mal, porque aos seus olhos e aos olhos de Deus eu sou inocente, e porque contra ti também, ó rei, não cometi nenhuma falta. Então vejam vocês, né? A proteção divina em execução, numa situação específica de uma pessoa em particular, Daniel, fechando a boca dos leões na cova para que não fizessem mal a ele. Quem foi que executou essa proteção? Um anjo, do coro dos simples anjos, né? E vocês com certeza conhecem muitos casos assim. Eu conheço o caso, por exemplo, de uma menina que assim que aprendeu a andar, com menos de 1 ano de idade, caiu de uma laje de 3 metros e não fraturou um único osso. Isso não é uma coisa que pode ser explicada naturalmente. Como é que um bebê cai de 3 metros de altura e não fratura nenhum osso? O caso, que é um dos milagres reconhecidos de Aparecida, da menina que caiu ali naquela vala, e que foi resgatada, não tinha um arranhão. Então, ela disse que ela viu uma mulher, que lhe estendeu a corda e puxou para fora da vala. Mas casos semelhantes a esses, vocês já devem ter ouvido falar. Quem é que executa isso? São os simples anjos. Já falei. Os demônios. Acrescentando a tudo o que eu já disse, eu não vou repetir o que eu já falei a respeito dos demônios, mas apenas acrescentando as últimas informações para a gente encerrar a aula de hoje. Os demônios podem sair temporariamente do inferno, como eu mencionei, sim.
até o dia do juízo final, eles têm a permissão de Deus para vagar pelo mundo. E o que é que eles fazem vagando pelo mundo? Eles levam a todas as pessoas dor e sofrimento. Quando não diretamente, indiretamente. Através de tentações que fazem com que a própria pessoa se coloque em dor e sofrimento. Como que os anjos bons se comportam o tempo todo, todos os dias? Eu mencionei. Eles louvam, glorificam, adoram e servem a Deus o tempo todo. E os demônios? É o exato oposto. Eles desobedecem, amaldiçoam e blasfemam contra Deus o tempo todo. Tentando roubar de Deus a adoração das criaturas. Os demônios, isso é importante. Os demônios podem exercer poder sobre a natureza física? Podem. Os demônios não podem criar algo a partir do nada. Nem podem forçar uma pessoa a agir contra a sua vontade. Mas eles mantêm a força natural de inteligência e vontade e podem exercer um poder significativo sobre a natureza. Não apenas inspirando tentações sobre as pessoas, mas também através de manipulação da própria natureza criada. Falsos prodígios disfarçados de milagres. Predições disfarçadas de profecias. Ilusões e aparições. Infestações, objetos físicos em movimento, que, no entanto, são diferentes dos verdadeiros milagres e obras de Deus. Como que a gente sabe? Porque os milagres de Deus terminam inspirando coisas boas. E esses falsos prodígios terminam inspirando coisas más. Essa é a grande diferença. Mas cansei de falar num determinado dia no grupo e em determinado momento desisti porque, enfim, não estava sendo ouvido. Professor, mas eu era da renovação carismática e eu via tanta coisa acontecer assim, assado, não sei o que, pipipi, popopó, e não dá para explicar isso naturalmente. Portanto, não era Deus agindo? Não, meu Deus do céu, não era. Mas eu vi coisas assim que eram milagres. Eram falsos prodígios realizados por demônios. As pessoas na renovação carismática, elas estão completamente desprotegidas à influência mais direta e mais agressiva dos demônios. Por quê? Elas estão afastadas da verdadeira fé, afastadas da verdadeira liturgia católica. Elas participam de uma liturgia que era católica e que agora está totalmente contaminada pelas falsas religiões. Falsas religiões que são obras de quem? Do demônio. Estão ali naquele momento, não alimentando a sua racionalidade, mas alimentando apenas os seus afetos sentimentais. Estão com a guarda, eu não vou nem dizer com a guarda baixa, estão sem guarda. Completamente suscetíveis às ações demoníacas. E Satanás deita e rola nesses grupos. Deita e rola. Porque você tem gente, supostamente falando em línguas, muitas vezes pode ser até que esteja falando uma língua, um idioma que ela não consiga, que ela nunca tenha aprendido, que ela não consiga explicar como é que ela sabe falar aquela língua e tal. É algo sobrenatural? É. Mas você vai ver a casa da pessoa, a pessoa vive em pé de guerra com o cônjuge, a casa é um nojo, tá devendo Deus e o mundo.
não é óbvio que essa manifestação sobrenatural não provém de Deus? Porque será possível que Deus quis naquele momento santificar apenas a língua daquela pessoa? Enfim. Mas é importante saber isso. Porque teve uma figura na igreja que no Brasil fez muito mal para os católicos nos anos 90, que foi o padre Quevedo, que alimentou na cabeça das pessoas o ceticismo, a descrença em relação à influência dos demônios. Né? Quando ele dizia que os demônios são incapazes de realizar os prodígios que Deus é capaz de realizar. Ele inclusive negava as possessões, né? Ele dizia que não existiam possessões demoníacas. Que não existem, né? Ele dizia isso abertamente. E existem. E os demônios são capazes de realizar prodígios, sim. E é assim que eles enganam muita gente, infelizmente. As influências mais diretas dos demônios sobre os seres humanos: a tentação, a obsessão e a possessão. O que é a tentação? A tentação, e já estou encerrando, a tentação é quando os demônios perturbam os sentidos da pessoa, a memória da pessoa, a imaginação da pessoa, fazendo com que ela receba sugestões de pensamentos profanos, com que ela receba uma excitação desordenada das paixões, dos sentimentos, das emoções, de modo que a razão dela, a inteligência e a vontade ficam eclipsadas por uma força que ela não consegue vencer. Ainda não. A possessão, ela é um outro tipo, mas ela se sente como se estivesse. Mas aqui são só sugestões. A pessoa é capaz de resistir. E as tentações, elas existem para todos os seres humanos, sem exceção. A obsessão e a possessão, não. São casos específicos, mas a tentação é para todos, sem exceção. Então, a tentação é quando você sente um desejo muito forte de fazer algo que você sabe que você não pode fazer. Isso é uma tentação. O que é a obsessão? A obsessão acontece quando uma pessoa ela se torna alvo concentrado específico de uma ação demoníaca, uma ação externa, que muitas vezes se dá através de ataques psicológicos, né? Ataques psicológicos, por exemplo, crises de choro incontidas e muitas vezes agressões físicas, como aconteceu com o Padre Pio em muitas ocasiões, né? O demônio atacava o Padre Pio fisicamente. O Padre Pio tomava surra dos demônios, apanhava. Os demônios batiam nele de tirar sangue. Isso é uma obsessão. E a possessão? A possessão, ela acontece quando um demônio, ou mais de um, assumem o controle do corpo da pessoa. Assume o controle dos sentidos da pessoa. É a forma mais rara de atividade demoníaca. É a mais rara, né? E os ritos de exorcismo da igreja sempre estiveram aí para combater isso, né? Infelizmente, os ritos de exorcismo também foram reformados após o Vaticano II. Primeiro que para você ter acesso no Novus Ordo a um exorcismo já é um sofrimento, porque a grande maioria dos sacerdotes não acredita mais em demônios e não acredita mais nas possessões demoníacas.
Então eles ficam sempre empurrando a pessoa para os tratamentos psicológicos e psiquiátricos, em vez de aplicar os remédios que a igreja sempre aplicou. Segundo, com base nisso, os ritos eles foram deformados de uma tal maneira que, segundo o grande exorcista-chefe do Vaticano durante décadas, o padre Gabriele Amorti, muito famoso, ele disse, ele não participou da revisão dos ritos. O homem era o encarregado, o chefe do Vaticano para os exorcismos e não foi consultado para a reforma dos ritos. Tem um filme, né? Tem, falando sobre ele. É o filme O Exorcista do Papa. Ele deu declarações públicas dizendo: essas reformas só poderiam ser feitas por alguém que nunca realizou um exorcismo na vida. E disse que ele não confiava em nenhuma aplicação dos ritos exorcísticos do Novus Ordo, que eles eram absolutamente ineficazes. Ele disse isso. E aí você vê o perigo que as pessoas estão correndo ali, sem ter quem lhes dê o socorro necessário nesse tipo de situação. É possível vencer os demônios? A última pergunta é: podemos sempre vencer os assaltos do demônio, pela graça de Deus. E por isso precisamos recorrer à vigilância constante, à oração constante e à mortificação constante. Essas são as formas de vencer os ataques do demônio. Lembrando o que diz a palavra de Deus na carta de Tiago 4,7, né? Oponde-vos ao diabo, né? Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é o que diz a Sagrada Escritura. Professor, por que é que Deus permite que os demônios façam isso conosco? Por quê? Por 3 motivos. Primeiro, para purificar e fortalecer os justos. Porque nós ganhamos méritos diante de Deus quando nós resistimos aos assaltos de Satanás e dos demônios. Segundo, Deus permite para que os iníquos, os maus, sejam castigados, punidos e também admoestados. Terceiro, para atormentar os próprios demônios, porque eles exercem uma vitória temporária sobre as pessoas e são vencidos vez após vez pela comunhão eucarística, pela confissão. Então, Deus permite que isso aconteça também para que os demônios sejam atormentados com essas derrotas todos os dias. Perguntas? Dúvidas? Vamos rezar então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.